Está no ar o Mente em Foco, o nosso espaço de conversa sobre saúde emocional e os desafios da mente no mundo atual. Hoje, começamos uma nova série de episódios com a participação da psicóloga Patrícia Chicarone. E o tema de hoje é tão atual quanto delicado: os bebês reborn, bonecos hiperrealistas que têm chamado a atenção da mídia em 2025. Patrícia, bem-vinda. Obrigada, Bibiana. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse tema polêmico e atual, né? Então, Patrícia, polêmico mesmo. Eu queria saber como que você vê o uso de bebê reborns como apoio terapêutico, principalmente em casos de luto gestacional, ansiedade, depressão ou solidão profunda. Bom, como todo mundo sabe, quando a gente passa por um luto, dói muito. Dói muito mesmo. Alguns pais adotam um filho, colocam no lugar, né? Outras pessoas vivem eternamente tristes, né? Não é fácil passar por lutos, qualquer que seja. Eu acho que a perda de um bebê, de um filho, deve ser imensamente doído. Eu já trabalhei com gestantes na maternidade e eu me lembro de acompanhar algumas perdas que realmente eram muito doídas. Como psicóloga e psicanalista, a gente sempre trabalha o luto para que a pessoa consiga resolvê-lo dentro de si. Se você substitui esse bebê por um bebê reborn, você está vivendo na fantasia. E, como vocês sabem, viver na fantasia é uma característica de psicose. Sendo assim, substituir o seu bebê real por um bebê imaginário não é legal. Então, cria-se um vínculo emocional com o bebê reborn. É possível, o ser humano cria isso. Sim, porque ele começa a acreditar que aquele bebê é real. Consegue perceber a gravidade de você acreditar que um bebê de boneco, que não tem vida, que é um boneco, é real? E aí, então, eu colocaria que esse passo é quando passa a ser um problema, né? Porque a gente, inclusive, viu na mídia de mães de bebê reborn que foram no hospital. Elas acreditam que aquilo ali precisa de um... Então, existem algumas questões em cima do que está acontecendo aí na mídia, porque os bebês reborns, né, que são essas bonecas hiper realistas, já existem há muitos anos, gente. Eu não sei falar quantos anos, mas eu tenho uma filha de 16 anos e quando ela era pequena, ela pediu de presente um bebê reborn. Nós temos um bebê reborn na minha casa e realmente ele é muito parecido com um bebê real, né? Tem até veinha nas mãos, sabe? Os cílios, o cabelo, é bem real mesmo. Só que o que você vai fazer com esse bebê, com esse boneco, é que é a questão. Se você começa a fazer uso de um boneco que não tem vida nenhuma, como alguém de verdade que tem vida, você está num processo que nós chamamos de psicose. Só que no boom aí da mídia, começaram a acontecer algumas pessoas brincar com essas questões de bebê reborn. Então a gente, para poder saber o que está acontecendo com a pessoa, tem que ser feita uma avaliação. Eu sugiro que esses médicos que recebem essas mães acolham para ver até que ponto que ela está precisando de ajuda e está usando o bebê para ser ajudada. E até que ponto que é uma brincadeira. Porque muitas pessoas aderiram. Existem grupos de mães com bebê reborns, porque vivem sozinhas, vão tendo dinheiro, vai lá, compra um bebê, compra roupinha e tal, mas é um boneco. E existem os grupos das mães, que nós chamamos de mães psicóticas, que acreditam que aquele bebê é real e chegam a entrar na justiça pedindo licença maternidade, né? Licença maternidade para cuidar de um boneco, né? É complicado. Inclusive, recentemente a gente viu na mídia de um caso de uma bebê real que foi agredida porque acharam que era um bebê reborn. Então, isso vai gerando, acho que um surto coletivo, não só das pessoas que têm o bebê, mas daquelas que olham para isso como uma situação assim, gente, que loucura. Sim, e a pessoa que agrediu o bebê estava alcoolizado e ele achou o bebê muito parecido com um boneco.
Então ele ficou irritado de ver aquela mulher segurando um bebê como se fosse um bebê real para furar a fila. Não é furar, né? Ela tem preferência. Uhum. Ele entendeu que ela queria furar a fila. E ao invés dele tirar satisfação com essa mãe, ele reagiu com o bebê, ele deu um tapa na cabeça do bebê, né? Que inchou, parece que na região da orelhinha, teve que ser levado ao hospital, e ele confirmou à polícia que ele estava alcoolizado. Então, assim, ele estava sob efeito de álcool, isso distorce um pouco a realidade da pessoa, e ele já deveria ter um preconceito em relação à questão, então ele acabou agindo por impulso, né? Agora, Patrícia, você falou uma coisa muito interessante, que é o acolhimento, né? Essas mães de bebê reborn, elas precisam desse conforto emocional, né? Para dar conta desses laços reais que elas não têm. Então, é uma questão mesmo de saúde mental, que elas precisam de uma ajuda e de um cuidado nesse aspecto. Sim, e se um posto, né, um hospital, eu acho que a gente não deveria ignorar, porque essa mãe está pedindo ajuda através do bebê reborn. Né? Então, é o momento do acolhimento, né, desse médico identificar o que está acontecendo com essa mãe e tentar ajudar essa mãe usando esse bebê reborn, né? Porque essa mãe provavelmente está passando por um surto psicótico. E aí eles precisam dar uma atenção com medicamento, com psicoterapia, para que essa mãe volte para a realidade, e ela pode até ter o bebê reborn, mas que seja só um boneco. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar não só do preconceito ou do pré-julgamento em relação a isso, né? É da mesma forma que a gente às vezes vê uma criança autista na rua e não entende, julga, é não ter o julgamento, é realmente ter o acolhimento que é necessário para essas mães. Patrícia, obrigada por mais uma participação. Você quer deixar alguma mensagem final sobre esse tema? Eu queria dizer que eu acho que as coisas acontecem todos os dias, a todos os momentos, existem várias outras questões polêmicas aí, é que o bebê reborn está em alta, né? Mas se a gente for ver, estamos passando por um processo de muitas mudanças, né? Por conta das redes sociais, por conta da estrutura emocional das pessoas, né? Digamos que estamos numa pandemia emocional, né? Da saúde mental aí, de muita ansiedade, muita depressão. Então, assim, eu sou a favor de acolher essas mães, de tentar ajudá-las de alguma maneira, né? É uma forma da gente tentar fazer o melhor, né? Isso aí. Gente, cada forma de enfrentamento merece, né, respeito, mas o acompanhamento profissional, como a Patrícia falou aqui, ele é essencial para garantir segurança emocional e evitar que esse consolo simbólico, né, se transforme em isolamento. E no próximo Saúde... peraí, é mente, eu estou com... E no próximo Mente em Foco, vamos falar sobre um tema urgente, a saúde mental dos jovens na era digital. Te espero na semana que vem.